Na manhã da Páscoa, tudo está transformado. Os discípulos podem, doravante, proclamar a boa nova da salvação. Cristo ressuscitou. A sua ressurreição será para sempre a pedra fundamental do edifício cristão. Mas a Igreja ainda devia aprofundar incessantemente sua reflexão sobre a confissão radical da ressurreição em seus mais longínquos prolongamentos no passado e no futuro do acontecimento salvífico. No passado, isto é, na fundação da Igreja do Ressuscitado, e no futuro, num interessante, sempre crescente, por tudo que diz respeito ao Mestre, que antes da Páscoa, à sua vida e ao mistério de seu nascimento. Quem é Jesus? Esta é a pergunta essencial. No caminho de Emaús, os discípulos se referiam a ele como a um profeta poderoso em obras e em palavras. Mas no dia da Páscoa, seus olhos se abrem e, juntamente com Pedro e com o primeiro grupo cristão, eles proclamam o Senhor ressuscitado. A atenção será então orientada para o acontecimento que fundamenta esta proclamação. Em nome de Deus, o anjo, à beira do sepulcro aberto, libera a mensagem que dá significado à cruz. O crucificado ressuscitou. O vivente se identifica com o crucificado do Gólgota. Daí por diante, a comunidade não cessará de afirmar esta identidade ao repetir a narração da paixão. Ela não se cansará de reportar-se ao seu Salvador desde o início de sua atividade, em seu batismo e mesmo desde o seu nascimento, enfim, desde sempre, até o mistério da preexistência. Assim, a compreensão do mistério de Cristo ampliou-se no tempo em círculos concêntricos cada vez mais abrangentes. A narração da paixão, encerrada com a ressurreição, que lhe dá sentido, começou a circular na primeira comunidade, para que saiba toda a casa de Israel, com certeza, Deus constituiu o Senhor a Cristo, a esse Jesus que vós crucificastes. Depois o círculo se alargou, incluindo toda a atividade do mestre Galileu, a começar pelo batismo de João, até o dia em que nos foi arrebatado. Foi, na verdade, Jesus da Galileia que ressuscitou. Insistindo nesta retrospectiva da salvação, a reflexão cristã a reflexão cristã foi logo ao que há de mais profundo. Com Paulo e depois com João, o pensamento ultrapassou o limite do nascimento de Jesus para projetar-se no mistério da preexistência. Todavia, alguns grupos cristãos, como testemunham Mateus capítulo 1, 2 e Lucas 1, 2, se detiveram no caminho para designarem o Salvador, também no menino de Belém, porque desde o nascimento, como desde sempre, ele é o Deus vivo. Assim, as narrativas da infância nos dão a identidade de Jesus, desvendada à luz do acontecimento pascal. Entendemos então um traço literário que chama a nossa atenção na leitura das narrativas evangélicas em Mateus 1, 2 e Lucas 1, 2. Os títulos messiânicos e divinos se acumulam na designação antecipada do ressuscitado. Se já os vários elementos da trama sinótica foram selecionados e organizados em função da experiência da Páscoa, as narrativas da infância mergulham muito mais no esplendor da ressurreição. Sua finalidade não é recordar alguns fatos sem importância relacionados com o recém-nascido de Belém, mas cantar o Cristo sempre vivo, aquele que se encarnou e vive entre nós, as pessoas humildes,
que vêm ajoelhar-se diante do presépio não se enganam, é diante de seu Senhor que elas dobram os joelhos, diante do Senhor que armou sua tenda no meio de nós. É claro que uma reflexão dessa envergadura precisou de tempo. E se a proclamação do ressuscitado que nasceu no meio de nós retoma e amplia a tradição inicial, é lícito perguntar-nos até que ponto a linguagem dessa profissão de fé reproduz o que de fato aconteceu. Pode-se dizer que a verdade teológica dessa profissão acarreta necessariamente a verdade das representações que a acompanham. São estas as dificuldades que vamos encontrar e que devemos enfrentar penetrando melhor a linguagem do mundo judeu e judeu-cristão do século I de nossa era, como também a dos evangelistas das narrativas da infância. Depois disso, teremos condições de julgar com seriedade o valor histórico dessas narrativas e principalmente de compreender melhor as palavras do credo sobre Jesus, o Filho único, que foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, teremos 6 partes. As narrativas da infância em questão, as narrativas da infância no judaísmo antigo, a narrativa de Mateus 1:2, a narrativa de Lucas 1:2, as narrativas da infância e a história e o nascido da Virgem Maria. Até mais.